Bom dia, boa tarde ou boa noite, professora. José Paulo, primeiro mecatrônica. Fazer o vídeo que a senhora pediu na tarefa 11, explicando sobre qualquer programação que a gente efetuou durante as aulas, ou até mesmo a tarefa, né? Que é o que eu vou fazer sobre a tarefa 11. Aproveitar que eu já fiz ela e agora eu vou explicar. Aqui a gente primeiro tem que colocar a hashtag include stdio.h, porque é o que vai nos dar o printf, o float, o ifs, tipo, tudo ingressado nisso. Isso aí já é pra gente já ter isso, que alguém já programou para isso dar certo na nossa programação. O outro aqui, o include locale.h, que é pra gente conseguir colocar o set locale aqui embaixo, que é a do português, pra gente conseguir digitar palavras em português e não ter que ficar escrevendo em inglês e palavras com acentuação. Aqui o include math.h, que é pra gente conseguir fazer contas matemáticas. Olha a moto passando no fundo. Aqui a gente tem que adicionar essa parte para a gente conseguir colocar com acentuação e também definir a nossa língua padrão, que é o português. Então vamos lá, comecei aqui na programação incluindo um float, por causa que a gente vai trabalhar com números não inteiros, que pode ser números inteiros, mas também pode ser outros números quebrados. E aqui eu coloquei N1, N2 e média, que seriam nossas variáveis que a gente vai utilizar. Lancei um printf explicando que é um programa para calcular a média entre duas notas. Coloquei outro printf pedindo para que a pessoa informe essas duas notas. Coloquei o scanf, que serve para a gente... o printf serve para exibir a mensagem na tela do nosso programa. Coloquei aqui um scanf, que serve para a gente, igual aqui eu coloquei porcentagem F, o exim comercial e N1. Para que serve isso? Para identificar que eu quero que esse porcentagem F seja relacionado ao N1 e esse outro seja relacionado ao N2, que seriam as duas variáveis que a pessoa vai inserir aqui na hora que aparecer no nosso programa que eu peço as duas notas. Aí para isso eu coloquei um if, que seria N1 tem que ser menor ou igual a 10 e ele tem que ser maior ou igual a 0. E caso o N2, aqui eu coloquei também para o N2, se o N2 tem que ser a mesma coisa, menor ou igual a 10 e ele tem que ser maior ou igual a 0. Isso aqui serve para quê? Para a gente não ter erros na hora de fazer a nossa média, porque não tem como a gente tirar uma nota menos 4. Então, e mais do que 10 também não tem como, por causa que é a variável que a professora pediu para a gente utilizar aqui, né? Até o 10 e maior que 0. A média que eu coloquei, que ela é igual a N1 mais N2 dividido por 2, que é comum. Aí eu lancei um printf. A média das notas é porcentagem ponto 2f, que seria esse ponto 2 aqui, ele serve para exibir somente duas casas após a vírgula. E coloquei o média aqui, que é o que eu quero, que a média é nada mais do que isso aqui que a gente escreveu aqui em cima. Aí eu coloquei o else, que serve pra gente, tipo, caso esse if, a gente escreva alguma coisa que não está dentro desse if, que é se, no caso se N1 for menor, aí acontece essas coisas aqui que eu te falei. Aí ele vai dar a média, vai calcular e vai exibir o printf. Caso ele não for, que seria o else, significa se não, ou seja, se não se enquadrar aqui em cima, vai aparecer não foi possível calcular, pois ambas as notas têm que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10. E depois foi isso que eu fiz aqui, que a professora pediu pra gente calcular, fazer um programa que calcule a média, e foi dessa maneira que eu fiz. Acho que deu pra entender, eu vou colocar aqui pra ele executar F9. Deixa eu ver. Aí aqui a gente pode colocar, informe duas notas. Olha lá, 52 e 6, que seria 52 maior, ele vai exibir. Não foi possível calcular, ambas as notas têm que ser maior ou igual a 0 ou menor ou igual a 10. Se a gente dar aqui outro e agora colocar da maneira certa, ó, a gente colocar informe duas notas, a gente colocar o 6 e a nota 3, ele vai dar, a média da nota é 4,5. É isso, professora.